Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero te mostrar duas plantas que tenho aqui no meu jardim, que são muito bonitas, muito utilizadas em projetos paisagísticos. São plantas aí que ornamentam muito, só que elas são utilizadas na maioria das vezes em jardins grandes, onde tem ali bastante espaço para a planta crescer, se desenvolver. Elas são até bastante imponentes, mas eu tenho elas aqui no meu jardim e é possível, lógico que elas não vão ficar tão lindas, tão destacadas assim, tão marcantes, né? Ter uma presença tão marcante no jardim, mas para quem gosta ainda vale a pena. Essa daqui é o Podocarpus, uma planta muito utilizada em cercas vivas. Às vezes as pessoas utilizam ela na frente de muros, fica muito bonito você colocar umas três enfileiradas na frente do muro, fica muito lindo. Ela cresce bastante, ela pode atingir aí facilmente 6, 7 metros de altura. Ela aceita muito bem a poda. A minha eu nunca podei, eu comprei ela faz pouco mais de um ano. E inicialmente eu havia plantado ela num canteiro lá no meu jardim da frente e lá estava muito sombreado. Ela até se adapta em ambiente interno, mas ela precisa de muita claridade. E lá onde ela estava, eu percebi que ela não estava se desenvolvendo. Então tirei de lá, coloquei em um vaso até arrumar um local mais apropriado. E depois coloquei ela aqui, nesse local onde ela está. Está pertinho aqui, ó, do meu muro, mas no meu jardim dos fundos. É uma planta muito bonita, ela é de fácil cultivo, não é cultivada pela floração, lógico que ela floresce, mas a flor não é ornamental, é só para reprodução, né? Após a floração, ela, se polinizada, ela produz sementes e pode ser feita propagação através dessas sementes. Mas ela pega também por estaquia. Quando você podar, você pode pegar os galhinhos, podou aqui, pegou os galhinhos, plantou, ela enraiza. Demora um pouquinho, né? Eu nunca fiz não, mas o processo demora um pouquinho aí, cerca de 2 meses, vai depender muito também da época, né, que você faz essa muda. Mas ela se propaga aí por estaquia de caule e também pelas sementes. Uma planta linda. Para quem não tem espaço, não quer deixar a planta crescer, pode cultivar ela em vaso, fica bem bonito também. Ela é uma planta para sol pleno, mas ela vai bem numa varanda. Já vi muito em ambiente interno, aqueles jardins de inverno com ela também. Fica lindo, mas tem que adaptar, né? Uma questão de adaptação. É uma planta que deve sim ser cultivada a sol pleno, mas se você conseguir adaptar ela aí no ambiente interno, dá para cultivar também uma muda pequena, num vasinho. O vaso vai limitar o crescimento dela. E é linda. Essas folhinhas mais clarinhas são brotos novos. Olha como cresceu esse aqui, cresceu bastante. Muito linda. Eu fiquei durante muito tempo, né, aí sonhando com uma planta dessa. Nem sabia onde eu ia colocar ainda, mas eu sabia que eu queria ter uma aqui no meu jardim. E tá aqui. Ela não cresceu muito desde que eu adquiri essa, se não me engano, é a segunda brotação que ela emite, né? Mas ela tem um crescimento lento, sim, mas é bastante ornamental. E eu considero bem fácil o cultivo. Ela não é exigente com rega, nem com adubação. Quando ela estava no vaso, ela ficou por alguns meses em vaso, ela exigia um pouquinho mais de rega, por quê? Quando o substrato secava muito e ficava seco por alguns dias, ela murchava. As folhinhas novas aqui, ó, a gente olhava e percebia que essas folhinhas mais novas estavam murchas. Mas aqui, ó, as folhas mais velhas são bem durinhas, então dificilmente elas vão murchar. Então, ela é bem resistente aí à falta de água. Pode regar, uma rega bem moderada mesmo.
Só as folhinhas mais novinhas, né, que apresentam uma fragilidade um pouquinho maior, né, que não resistem tanto. Mas ela não é exigente, não. Reguinha moderada aí, para não deixar murchar, pode regar. Sempre que você observar que o substrato está seco, faz a rega para ela não chegar ao ponto de murchar. Agora no chão ela é bem tranquila, ela vai bem, ela nem murcha, né? Porque no chão ela consegue expandir mais as raízes e buscar a água que elas precisam. Linda, né? É uma planta realmente muito bonita. Adubação, se você quiser fazer uma adubação equilibrada, como ela é cultivada pela beleza da planta em si, e não pela floração, um adubo equilibrado vai bem para ela. Eu não fiz adubação não, né? Eu plantei ela aqui na terra do quintal mesmo, não acrescentei nenhum tipo de adubação ainda, mas quando for necessário eu vou fazer adubação com esterco de gado, que é o que eu costumo utilizar aqui nas minhas plantas. A outra que eu queria bastante, eu tenho aqui no meu jardim, e é uma planta também de grandes espaços, essa aqui, ó, que é a ravenala. Popularmente chamada de árvore do viajante. Olha que linda, gente. Essa daqui, sempre achei ela uma planta muito bonita, bastante ornamental. Ela cresce como uma palmeira. O caule dela se desenvolve quando ele começar a aparecer. A minha ainda é uma mudinha, mas quando ela começar a aparecer o caule, vai ficar igual uma palmeira. Essa casca aqui, ó, da folha vai se soltando e o caule vai aparecendo, igualzinho nas palmeiras. Só que as folhas dela formam um leque, né? Elas abrem assim, uma para cada lado e formam um leque, fica a coisa mais linda. Ela é da família das estrelíceas, das helicônias. A floração é muito semelhante à flor das helicônias e principalmente é muito parecida com a flor da estrelícia, né? Que é a ave do paraíso, popularmente chamada de ave do paraíso. É muito semelhante à floração, mas ela só floresce quando é adulta. A beleza dela está justamente na folhagem. Essa planta eu achei, era uma pequena mudinha. As ravenalas soltam mudas na base da planta mãe, né? Ela vai soltando mudinhas e eu achei essa muda, não sabia que tipo de planta era, porque a mãe estava morta, né? E eu achei ela num viveiro desativado aqui da minha cidade. Aí eu trouxe, inicialmente eu até achava que era uma cana índica, né? Mas plantei ela junto com as minhas canas índica e ela não estava desenvolvendo. Aí tirei de lá, coloquei em um vasinho ela sozinha e mantive na sombra, mas também não estava se desenvolvendo. Aí passei para o sol. Quando eu passei para o sol, ela começou a crescer e se desenvolver. Quando ela surgiu as folhas, uma para cada lado, foi quando eu identifiquei que se tratava de uma ravenala. Aí sim, ao saber que planta que era, aí sim eu pude ali dar a ela o que ela precisa, né? Que é o sol pleno. Então, assim, às vezes a gente tem que errar bastante até a gente aprender a cultivar uma planta, principalmente quando a gente não sabe que planta é, né? Porque muitas plantas são parecidas, principalmente quando são mudinhas, e é de acordo, ela se desenvolve e é que ela vai pegando ali o formato da planta adulta. E foi o que aconteceu com essa, né? Eu deixei na sombra, porque eu não sabia o que era, e percebi que não estava desenvolvendo, coloquei a sol pleno. Foi onde ela começou a se desenvolver. E é muito bonita. Eu plantei ela há pouco tempo aqui no chão, e agora ela está se desenvolvendo muito bem. Eu mantive ela durante alguns anos em um vaso, porque ainda não sabia onde eu ia colocar. E quando eu plantei ela aqui, ela tinha essa folha aqui, ó. Essa aqui, aquela de lá e mais uma. Essa aqui. Aqui, ó. Ela tinha essa aqui, que essa folha aqui tá cortada, ó. Tá vendo? Porque quando ela estava abrindo, ela surge aqui no meinho, né? Fechadinha, toda enroladinha. Quando ela estava abrindo,
estragou a pontinha dela, que a gente estava construindo, e aí quebrou a pontinha da folha quando ela estava saindo, que é essa aqui, ó. E aí, ó, depois que eu plantei ela no chão, ela saiu essas outras 4 folhas aqui, né? E bem grandes, bem bonitas já, ó, bastante vistosas. Vai ficar linda aqui. Não tem muito espaço, né? Ela é como eu falei, ela abre as folhas assim, formando tipo um leque, e são bem grandes. E aqui não tem muito espaço, ó, para ela abrir essas folhas, tá vendo? Ela vai ter que passar por aqui, ó, e abrir as folhas, mas ela não vai ter todo o destaque que ela merecia. Mas a minha vontade de manter essa planta no meu jardim é tão grande que eu decidi colocar ela aqui, para quem tem espaço no jardim ou até mesmo na calçada. Se você quiser colocar uma planta na calçada, a Ravenala é excelente também, né? Porque ela não dá tantos galhos assim para atrapalhar ali fiação elétrica, né? Como ela sai as folhas formando um leque, fica bem bonito, né? Não ocupa assim tanto espaço quanto uma árvore, apesar dela crescer bastante, ficar aí uma planta bem generosa, fica até muito majestosa. Como ela não tem galhos, é uma ótima opção para quem não quer uma árvore. A Ravenala é uma excelente opção aí para calçada também. Ela vai bem em vaso? Sim, o vaso vai limitar o crescimento dela, mas dá para cultivar sim. Durante o tempo em que ela ficou no vaso, ela demorou bastante aí para desenvolver. Ela só começou a crescer rápido depois que eu coloquei ela aqui no chão. Mas se você não tem espaço, pode cultivar ela em vaso sim. Ela solta mudinhas na base da planta mãe. Você pode ali de 2 em 2 anos fazer o reenvasamento, que é tirar a planta da terra, cortar as raízes, tirar as mudas. Essa daqui já deu 2 mudinhas, eu tirei, coloquei lá no jardim comunitário, quem me acompanha aí já conhece, mas elas não pegaram, né? No período da seca lá, elas morreram, então acabei perdendo as mudas. Mas você pode fazer o reenvasamento tirando as mudas e cortando o excesso de raízes e plantando novamente. No mesmo vaso, se você não quiser colocar em um vaso maior, pode plantar no mesmo vaso, acrescentando mais substrato. Já nesse substrato já coloque a adubação e ela vai aí continuar o desenvolvimento. Não recomendo você deixar planta nenhuma, colocar no vaso e deixar lá a vida inteira. Com o passar do tempo, a planta ela vai deixar de desenvolver, porque ela não vai ter mais espaço para crescer raízes. Quando aquelas raízes já estiverem todas ali enoveladas no vaso, você vai ter ou que colocar em um vaso maior ou tirar do vaso, cortar o excesso de raízes e colocar mais substrato para que a planta continue ali o seu desenvolvimento. Muitas pessoas têm medo de fazer isso porque ficam com medo da planta morrer. Mas se você não fizer, corre o risco da planta morrer da mesma forma, porque ela já não vai mais encontrar espaço para desenvolver as raízes. Então, é importante sim, quando se tem uma planta em vaso, é importante trocar de vaso de acordo a planta for desenvolvendo, você ir aumentando o tamanho do vaso, ou se não é para a planta crescer tanto, pelo menos você fazer o reenvasamento, cortando ali as raízes, o excesso de raízes, para que a planta possa ali ter mais espaço para se desenvolver naquele mesmo vaso. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês hoje, te apresentar essas 2 plantas lindas aqui do meu jardim. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá!